A quinta turma do TRF da Primeira Região condenou a União a indenizar mulher submetida de forma humilhante ao uso de algemas por agentes da Polícia Federal. Confira na reportagem. Assistindo a noticiários, nos deparamos com cenas como esta: pessoas sendo presas e expostas, acusadas de algum crime. Normalmente, os supostos bandidos são levados algemados para a delegacia e lá permanecem assim por um tempo. Mas, em certos casos, a algema sequer deveria ser usada. Pelo menos isso é o que diz a lei. Nem a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, nem a nossa legislação vedam o uso das algemas. O que elas tornam é justamente que esse uso seja uma exceção. E para isso estabelece algumas condicionantes para que a autoridade possa fazer uso desse instrumento. Que é no caso quando houver risco de fuga, a pessoa está presa e a autoridade verificar que existe um risco concreto de fuga. Quando houver perigo para a vida do própria pessoa que está sendo preso, ou então de um terceiro, e esse terceiro pode ser inclusive o policial, e também houver uma resistência à prisão. O presidente da Comissão Criminal da OAB-DF lembra que a súmula do Supremo Tribunal Federal estabelece, inclusive, que para usar as algemas é preciso apresentar justificativa por escrito. Infelizmente, no dia a dia que nós verificamos é que muitas das vezes não há essa justificativa e as pessoas acabam usando das algemas sem nenhuma relação plausível para que se fizesse o uso. E veja que se colocou, tanto a súmula como a legislação, condicionou o uso das algemas justamente por uma leitura constitucional. Porque quando nós olhamos a Constituição, ela preserva a honra, a imagem, a dignidade da pessoa humana, que é justamente para que as pessoas não sejam humilhadas, a que nós chamamos o princípio do estado de inocência, a preservação da inocência, é justamente por evitar que na maioria das vezes nós verificamos que são pessoas que ainda não têm sequer uma sentença condenatória, quiçá transitada em julgado. Então busca-se justamente evitar que se cometa um excesso, e principalmente em relação à pessoa que ainda não foi considerada culpada. Para o presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal, o ideal seria sempre levar os presos com algemas, exceto em casos extraordinários, porque trata-se de uma proteção. Hoje, as algemas, deixando bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, as algemas elas são proteção para o policial e para aquela pessoa que está sendo conduzida. Por quê? Porque se eu, como conduzido de uma polícia, estou sem algemas e reajo de qualquer forma e você não sabe qual é a reação de cada pessoa no momento da prisão, a única alternativa, se a pessoa não está algemada, é a imobilização via contato físico ou até mesmo um disparo de arma de fogo, que é o que o policial tem à mão na hora. Então acaba-se criando um risco maior, tanto para o conduzido quanto para o policial. Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso da algema ele é utilizado com critérios objetivos. A pessoa tem um mandado de prisão expedido pelo judiciário, ela vai ser conduzida com algemas. O que se tem por trás dessa súmula das algemas é o que eu falei antes. É a exposição da pessoa à mídia com algemas. Então o que se tem que combater é isso, e não o uso da algema. O tema é polêmico e há quem procure a justiça por se sentir lesado. Foi o que fez uma mulher depois que passou por uma situação delicada. A Polícia Federal entrou na residência dela às 6 horas da manhã com um mandado judicial e, sem que tenha esboçado qualquer resistência à prisão, foi algemada e veio de Salvador, Bahia, para a capital do país, Brasília, para ser interrogada. Ela teria permanecido com as algemas por mais de 24 horas. A prisão temporária foi revogada e, segundo a autora da ação, não foi oferecida sequer condição de retorno para a cidade de Salvador, onde ela morava. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a quinta turma confirmou sentença de primeira instância que condenou a União a indenizar em R$150 mil por danos morais a mulher. Além disso, determinou a instauração de ação regressiva contra os agentes declarados culpados pelo ato.
A União chegou a alegar no processo que a diligência obedeceu às normas previstas no Código de Processo Penal. Segundo o coordenador-geral substituto de Ações Estratégicas da Procuradoria Regional da União, não houve qualquer tipo de abuso na ocasião. A prisão foi feita com base no mandado de prisão expedido pelo STJ, onde constava expressamente a possibilidade do uso de algemas se fizesse necessário. E a utilização de algemas ela foi feita simplesmente para garantir a segurança dos agentes públicos, estavam lá os agentes e delegados da Polícia Federal que estavam atuando nesse caso, e também para a própria segurança e garantia da integridade física da própria pessoa que estava sendo presa, uma vez que no momento que a pessoa corre o risco de ter a sua liberdade de locomoção cerceada, pode tomar alguma atitude impensada, alguma atitude que não dá para ser mensurada a priori pelo agente. Então, o uso de algemas, nesse caso, não configurou qualquer tipo de ilegalidade ou ato abusivo por parte dos agentes da Polícia Federal. A União também sustentou que não houve violação da súmula do STF. Uma das teses da autora e que foi replicada na sentença é que houve violação à súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. Violação essa que inexistiu, uma vez que na data dos fatos, a súmula vinculante 11 sequer tinha sido publicada, sequer tinha sido editada e publicada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o relator, desembargador federal Souza Prudente, não há motivos para considerar apenas a súmula do Supremo, uma vez que já havia vedação quanto ao uso excessivo da força policial. A súmula se construiu, como é próprio de toda súmula, com base num histórico jurisprudencial e também num histórico legislativo, pois o Código de Processo Criminal do Império já proibia o uso abusivo das algemas, estabelecendo que as algemas só poderiam ser utilizadas pelas autoridades policiais quando houvesse alguma possibilidade de resistência à prisão ou de fuga, né, do preso. O Código de Processo Penal brasileiro, em vigor, repete praticamente a mesma norma. Portanto, a súmula vinculante número 11 da Suprema Corte não inovou. Aliás, ela explicitou aquilo que a legislação processual penal brasileira já estabelece desde o Império. Ainda de acordo com o desembargador federal, além de colocar algemas na mulher, a autoridade policial expôs a autora de forma vexatória, já que ela estava em trajes íntimos no momento da prisão e na presença das filhas e funcionários do prédio. Com esses fundamentos, a União foi condenada e a Advocacia Geral da União terá que instaurar ação regressiva contra os agentes. O diferencial desta decisão é exatamente não permitir que somente o poder público, não é, e a sociedade possam arcar com esse prejuízo. Mas, como manda a lei da ação regressiva, nós determinamos que fosse oficiado a Advocacia Geral da União no Estado da Bahia para promover ação regressiva contra esses agentes policiais que cometeram a ação ilegal e abusiva após o trânsito em julgado dessa decisão, como manda a lei, e a advocacia não pode deixar de promover esta ação.